Bom dia, galera. Meu nome é Gianluca Eu sou a Melissa. e a gente está aqui para gravar um Summercast, mais um episódio muito especial aí com o nosso convidado, o professor Leopoldo. Obrigado. Olá. Bem, a gente está aqui para iniciar essa conversa aí para poder trazer um pouco mais, né, aproximar a nossa população a coisas que a gente vive aqui dentro da faculdade. E nada melhor do que um professor como o professor Leopoldo para explicar um pouquinho mais sobre assuntos que a gente vai passar aqui, como acústica, metamateriais e entre outros. Professor, a gente queria que o senhor se apresentasse, que o senhor começasse falando um pouquinho do senhor, da sua história, como é que foi essa vida na graduação até chegar no cargo onde o senhor está hoje. O momento do senhor. Legal, gente. Obrigado pelo convite, obrigado pelo pessoal que está assistindo, pela iniciativa de vocês, que eu acho muito bacana, assim, de tentar, né, de fato, levar um pouco da vida da universidade para fora e, quem sabe, atrair novos talentos para cá. Assim como eu fui, uma época, uma pessoa que pensou, por que não fazer engenharia? Aonde tem engenharia para fazer? Tem em São Carlos, por acaso eu sou de São Carlos, então já foi um pouco da minha história. Então vamos começar. Em 1977, não, brincadeira, mas assim como muitos, talvez, eu tenha prestado vestibular numa época de muita indecisão e engenharia era uma das opções, assim, não era uma coisa que eu tinha tanta certeza de que eu ia fazer. E, bom, passando várias décadas para frente, cá estou eu, professor da engenharia, mas faz parte da vida, certo? E entrei aqui para fazer engenharia na época que, vamos dizer, a faculdade tinha metade do tamanho que ela tem hoje, era outra realidade, assim, né? A gente não tinha todas essas habilitações que nós temos hoje, era mecânica, produção, civil, elétrica, era um pacote mais enxuto, assim. O mundo Muitas mais das fechado. engenharias que a gente tem hoje eram ênfase na época e tal. É, e aí fui fazendo a graduação, na verdade, de novo, assim, nunca com muita certeza do que ia ser, certo? Então eu fiquei sempre com um pé ali no mercado, pensando em talvez ir para a iniciativa privada, ir para uma empresa, e um outro pé na universidade, na academia, pensando assim, fazendo iniciação científica, paquerando com essa possibilidade de ficar no meio acadêmico, no meio da pesquisa. E aí, a gente sabe que o senhor se formou em 2000, né? Na engenharia mecânica aqui, inclusive. E a gente queria, inclusive, que o senhor aprofundasse quando foi que o senhor decidiu, né? Porque depois dali o senhor fez vários estudos ainda. O senhor não decidiu parar só na graduação, né? O senhor foi pro mestrado, pro doutorado, pro pós-doutorado. Uhum. Então, nada melhor do que o senhor para dizer pra gente como é que é essa jornada, como é que é essa decisão. Foi fácil, foi difícil? Tá. Então é assim, ó, no Brasil, salvo raras e nobres exceções, para você trabalhar com ensino e pesquisa, você precisa estar numa instituição pública, certo? Aqui na USP, eu fiz a graduação numa época que a gente, vamos chamar uma época de vacas magras, né? Durante toda a minha graduação, eu não tenho recordação de ter visto um professor novo ser contratado, pelo menos não na mecânica. Então, apesar de ser uma coisa que durante a iniciação científica me despertou a vontade de fazer, era um sonho distante, assim. Mas eu sabia que para fazer isso, nas instituições públicas então brasileiras, você só consegue chegar no cargo de professor com um doutorado. Então, o caminho seria, depois da graduação, fazer mestrado, doutorado, e aí esperar que tivesse uma oportunidade de concurso para prestar concurso e começar na carreira. Então, o senhor sempre quis ser mesmo, seguir essa carreira de estudo. Fui investindo na carreira de forma que quando tivesse a oportunidade eu tivesse Ah, as condições. Mas não estava assim, de portas fechadas para outras oportunidades. entendi. É que não é uma coisa tão, vamos dizer assim, é meio que um divisor de águas, assim. Infelizmente, eu espero que a gente chegue num nível de maturidade no país que a iniciativa privada de fato faça essa busca ativa do pessoal que ficou um pouco mais na universidade, que se aprofundou, que se especializou. E é uma coisa que devagar está acontecendo. Mas, pelo menos naquela época, tomar a decisão de ficar no mestrado, e ainda é um pouco assim hoje, é uma decisão de, por exemplo, receber menos da metade do que os seus colegas que estão indo trabalhar nas empresas estão recebendo, não ter direito a férias, não ter direito a nada disso. Mas, por outro lado, gozar de uma certa liberdade, de poder fazer aquilo que você realmente está gostando de fazer e tudo mais. E, como eu falei, investindo nessa possibilidade de ter, né, a oportunidade de seguir na carreira, né? E interessante também na carreira do senhor, eu vou até tentar deixar eles falar, né, que eu tô aqui empolgado. Mas, assim, a gente vai vendo os estudos do senhor e no mestrado é um estudo que o senhor fez um pouco diferente do doutorado e pós-doutorado, né? O senhor veio para uma parte de vibrações ali,
E como foi isso? O senhor já tinha essa visão de lá na frente mexer com acústica? Tá. Ou, enfim. Então, assim, é diferente, e não é. Na verdade, assim, começou bem diferente, porque eu comecei fazendo uma IC no ICMC, no Instituto de Ciências Matemática e Computação, foi a minha primeira IC, com um professor que foi professor de GA e álgebra linear. É, ele deu um tema bacana na época, que tinha algum pé na engenharia, alguma aplicação de mecanismos e tal. E daquela IC eu fui fazer uma IC depois na mecânica com o Varoto, que foi meu professor então de C durante daquele momento até eu me formar, a É gente foi professor nosso até renovando. hoje, viu? Só para É, deixar registrado. Tô falando o nome porque tá registrado. E aí o tema que o Varoto propôs para mim na IC já foi um tema assim muito interessante porque era uma coisa bem de laboratório, de mão na massa, assim, né? Então me deu a oportunidade de trabalhar com muita coisa diferente, não só com a minha IC. Com o tempo eu fui ganhando experiência de laboratório e tal, e eu comecei a ajudar as outras pessoas, até o pessoal mais velho que eu, que já estava na pós. Depois, quando eu estava na pós fazendo mestrado, o pessoal de outros laboratórios que precisava daquele tipo de experimento específico. Então teve gente desde a aeronáutica, da civil, que vinha para a dinâmica na época. E até para dar o contexto, hoje eu sou chefe do laboratório de dinâmica, então é um laboratório que eu comecei a fazer MIC lá atrás. É, e eu pude ajudar e ter, assim, ganhar experiência mesmo, né? De ver coisas diferentes acontecendo. E isso era, vamos falar assim, vibrações, uma área, análise modal, vibrações, mas que está intimamente ligado com a acústica também, Uhum, porque dali a ponte foi de vibrações puramente estruturais e tal, para vibroacústica e acústica. uhum. E aí o mestrado, doutorado, depois tentei trilhar um caminho de ir para fora, de fazer fora do Brasil. uhum. A gente viu que o senhor passou um tempo na Bélgica, né? Foi. Como é que foi tudo isso? Então, também é uma coisa que talvez não seja tão óbvia assim, porque é a Bélgica, né? E aí, de novo, tem história aqui na escola, né? Então, antes de mim, a gente teve pelo menos dois professores aqui no departamento que foram para a Bélgica, também para aquele mesmo departamento, fazer parte do doutorado. E lá na Bélgica eles organizam um congresso, que é um congresso muito tradicional da área, é um congresso diferente de outros congressos que são organizados por sociedades científicas e tal, e são congressos itinerantes. Aquele é um congresso organizado por aquele grupo de pesquisa, então o grupo ganha muito, como que fala, põe muito a identidade deles naquele evento. Então eu fui participar do evento uma vez, gostei muito, fui como estudante, tive contato com os estudantes lá na época e conheci quem viria a ser meu orientador. Falei, não, quero voltar para cá, quero fazer doutorado aqui, se tiver a chance, né, porque também é uma coisa assim, vocês sabem, vocês estão indo atrás das bolsas de intercâmbio, de duplo diploma, é mais ou menos nessa base competitiva e tal. Então, quando a oportunidade surgiu, eu sabia que era ainda mais um degrauzinho a mais para ter uma chance depois de quando voltasse, né, seguir a carreira. Legal, legal. Bem, e aí aqui o objetivo do nosso Summercast é trazer o maior possível de informação de uma maneira acessível, né? Eu queria saber aí como é que o senhor poderia, eu queria destrinchar, indo por partes, já pelo começo, né? Pelo mestrado, depois pelo doutorado, pós-doutorado, enfim. É, Como o senhor explicaria para a gente como é que foi essa sua tese de mestrado, de uma maneira que a gente conseguisse explicar para a galera que está assistindo? Tá bem para leigos. Ó, aqui já fica primeiro, a gente não combinou nada. Que é o desafio. Eu preparei algumas coisas, isso não está preparado. Então, as coisas que vocês vão ver aqui, eles não sabem, eles não ouviram. Sim. E agora eles me jogaram uma que eu não tenho preparado, mas vamos lá. Se eu falar para vocês, o título da minha tese, da minha dissertação de mestrado é Interação dos excitadores de vibração e a estrutura sob teste em ensaios com múltipla excitação. Exato. E agora? Ó, você tem que entender. Boa sorte, professor. Vou explicar nos comentários. A questão é a seguinte, e é uma coisa que eu tenho que trazer até hoje, quem faz disciplina comigo sabe, de que quando a gente vai para o laboratório fazer um experimento, não é porque eu estou lidando com o objeto de estudo real ali, com a situação de estudo, que que aquilo vai me fornecer a verdade absoluta sobre o que eu estou testando. A gente tem que ter sempre um olhar crítico, uma visão crítica sobre como nós estamos fazendo aquele experimento, como eu estou colhendo os dados e tal. E essa semente está lá, desse tema que me foi proposto lá na IC, no mestrado. Você vai falar, tá, eu coloco um aparelho lá, que parece um alto-falante, vamos falar assim, um alto-falante sem o cone. Então, em vez de fazer barulho, ele só mexe e ele vai colocar um estímulo, uma força na estrutura, que vai provocar um movimento, e a gente vai medir esse movimento.
Se eu pensar nisso assim da forma ideal, se eu colocar um sinal ali com uma certa característica, eu espero que a força tenha exatamente aquela característica. Só que não é bem assim. Existe um processo de interação ali mecânica e eletromecânica entre esses dois sistemas que acaba modificando. Então, você está mandando X, está indo lá um X diferente, vai, um X em itálico. Não é uma outra letra, mas é um pouco diferente. E então, nesse processo, podem acontecer coisas que são relevantes para o teste e tal, e que vão, essencialmente, vão prejudicar a qualidade do dado que você está obtendo, certo? Então, ali a ideia era tentar prever um pouco como que isso acontece, como que se dá essa interação, como que eu evito, como que eu faço um tratamento nesse sinal depois do que já aconteceu, eu já medi, já está desse jeito. Quando que eu, de fato, não posso mais lançar mão de ter um controle fechando essa malha e falando, ó, não, de fato, ali, quando eu falar que quero 1 Newton, eu preciso de 1 Newton. E aí eu preciso controlar para que ele seja 1 Newton conforme eu vou varrendo frequências. Enfim, esse era o tema do mestrado. Entendi. E aí agora vamos para a próxima etapa. Achei inclusive que o senhor saiu muito bem, porque eu imagino que a galera tenha entendido aí o cerne da pesquisa do senhor, né? Eu entendi. Eu também. E agora a gente vai já para uma área que eu acho que talvez eu tenha mais coisas preparadas, assim, propriamente dita. É claro que vibração, me retratando até, né? Vibração tem a ver, claro, com acústica, mas eu digo assim, que os outros é, projetos do senhor foram diretamente ligados tipo, resultados da acústica, né? Vamos dizer assim. Então, como o senhor explicaria para a gente aí ó, o doutorado e como foi, tipo, o senhor já estava seguindo aquela linha, então foi bem sequencial, ou porque é um desafio também para os alunos que estão querendo seguir estudo, né, de falar assim, putz, eu gostaria muito de fazer um mestrado, mas eu estou agora no 4º ano de graduação e, tipo assim, eu tenho mais um ano e eu tenho que aparecer, a ideia tem que vir. Sim. Então, como é que foi essa parte de transicionar de mestrado para doutorado? Tá, então vou até voltar uma casinha e falar, ó, já que você falou do 4º ano, né? A gente tem uma coisa aqui na ESC que é interessante e que é uma forma de tentar estimular justamente isso, né? Que é oferecer para os alunos da graduação a chance de cursar disciplinas da pós. Então, não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma coisa que a gente chama aí no jargão de disciplinas espelho, mas que o nome certo seriam turmas reunidas e tal, que é o que é? A gente oferece uma disciplina de pós-graduação e, ao mesmo tempo, uma sigla que é uma optativa da graduação. E aí você, como aluno de graduação, pode se matricular e acompanhar as mesmas aulas. O processo de avaliação pode ser diferente, dependendo do seu status lá naquela sala, se você é aluno de graduação ou de pós. E aí você pode começar já a entender mais ou menos onde é que está a conversa ali no mestrado, certo? E com isso também adiantar créditos do mestrado. Porque depois, quando você for para o mestrado, a gente consegue dizer que você já cursou aquela disciplina lá como aluno na graduação, como ouvinte e tal, e a gente consegue abater uma parte dos seus créditos, né? Então, foi uma coisa que na época a gente não tinha exatamente esse modelo, mas tinha um outro modelo e eu fui fazendo. Então, durante a graduação, fiz disciplinas, eu matei disciplinas do mestrado. Então, quando Já na foi para entrar no graduação. mestrado, eu já fui fazer a pesquisa. E durante o mestrado, fui adiantando disciplinas do doutorado. Minha trajetória do mestrado e do doutorado não foi linear também. E, assim, não aconselho para ninguém fazer isso. Mas eu comecei um doutorado aqui, saí do país para fazer um doutorado que, teoricamente, seria um doutorado novo, do zero. E não interrompi o que estava fazendo na USP, era uma coisa que tinha a ver, então a gente não tinha como costurar um convênio na época de duplo diploma, então eu fiz um duplo diploma às avessas, assim, segurando aqui, o pessoal na Bélgica concordando de que eu mantivesse essa dupla, é, era, Academia, era, vamos dizer era, assim. um, era um relacionamento aberto. O pessoal da Bélgica sabia que existia o Brasil sabia que existia a Bélgica e estava tudo Ninguém é bem, tudo ciumento, tá bom, tudo ninguém era bem. ciumento. E aí, então, no fim das contas, eu defendi o doutorado aqui, voltei para lá, defendi lá. E como é que foi essa trajetória? Foi assim, meio que, tinha um pouco que esgotado o tema, pelo menos para mim, né, daquilo que eu já vinha trabalhando desde a IC para o mestrado. E, na verdade, saiu de novo numa conversa com o Varoto, vou dar o crédito. Falou, ó, tem outras coisas né, que podem ser interessantes. O laboratório já estava indo para esse lado um pouco da vibroacústica na época, então tenho colegas da época, que até hoje a gente tem algum contato aí, que faziam pesquisas nessa área e que, de novo, eu estava envolvido um pouco nos experimentos. E a palavra-chave lá do momento que eu então estou dando crédito para o Varoto foi qualidade sonora. A gente estava, naquela época o Varoto tinha aprovado um projeto de pesquisa e tinha comprado uns equipamentos e tal, e dentro do software que pilotava toda aquela coisa lá, tinha essa parte de qualidade sonora. Falou, ó, aqui tem um negócio interessante, só para então, contextualizar.
Qualidade sonora é um ramo na acústica que você tenta estudar as coisas não do ponto de vista matemático, objetivo, né, assim, não objetivo, porque tem a qualidade sonora objetiva, mas tão duro, vai, mas colocar um pouco da percepção do ser humano no contexto. Como que as pessoas escutam aquilo, como que aquilo é percebido, se aquilo incomoda, se não incomoda. Então, aí essa foi uma proposta que aí, então, conversando com o orientador da Bélgica, ele falou, vamos fazer isso com controle ativo. Então, aí meu doutorado passou a ser controle ativo para melhoria de qualidade sonora em acústica. E alguma coisa que o senhor poderia nos mostrar como posso. algo do ramo, Então, alguma explicação melhor, vamos dizer assim? Um pouco do que eu preparei aqui era justamente para, vamos dizer, complementar essa área, né? Porque a gente na graduação, pelo menos aqui, tradicionalmente, na maioria das universidades brasileiras, salvo raras exceções, a gente não tem essa disciplina de acústica, né? Então a acústica para mim foi uma coisa que eu fui aprendendo comendo pelas beiradas. E hoje em dia tem uma disciplina optativa de acústica que nem todo ano eu ofereço, mas de novo, né? E no fim, a escola aqui, vamos dar os louros para quem merece. A gente tem feito bastante coisa em acústica, né? Então, hoje tem o projeto que você mencionou, de materiais acústicos, tem muita coisa acontecendo. O pessoal da aeronáutica também tem feito bastante coisa na área de aeroacústica, tem patente feita, tem muito trabalho feito com a Embraer e tal, para melhorar ruído de avião. Então, o que eu tinha meio que preparado algumas coisas para falar um pouco de acústica, né? E desde o básico, assim, de falar tipo, o que é som, como que a gente mede, esse tipo de coisa. Não quero transformar isso numa aula. Então a gente vai conversando um pouco e, né? Então, por exemplo, do básico, que é em acústica a gente fala muito em onda. E aí, o que é onda? E ali tem uns desenhos para falar. Então, aquelas pessoinhas lá, eles não estão saindo do lugar, percebe? Mas claramente tem uma percepção de movimento acontecendo. Então, a acústica faz isso. Ela permite que a gente faça um transporte de energia sem ter movimento líquido de massa. Né? Uhum. Então, imagina, no meio ali a gente tem como se fossem as partículas aqui do ar, e aí quando você perturba, elas oscilam, e uma empurra a outra, tal, até que isso chega no seu ouvido, aí você está me ouvindo, né? Uhum. E vice-versa. Então, essa seria a onda. E aí, bom, essa onda vai andar com a velocidade do som, etc. E vai carregar essa informação que está chegando aí no ouvido de vocês. Uma outra característica importante é o volume. Eu não sei se a fila não está muito boa, mas depois talvez eles editam e colocam e tal. Mas aí tem uma escala, ali do lado aqueles números lá, só para ver o tamanho dos números, né? Então quando a gente falar em alguma coisa que é 0 Pascal, é alguma coisa que seria um silêncio completo absoluto. Isso aí está muito longe ainda do que a gente conseguiria começar a ouvir, né? E lá em cima a gente tem um nível que é um nível já de dano ao sistema auditivo, né? E olha a quantidade de zeros que tem ali naquele número. Então, o nível de pressão que a gente trabalha em acústica é uma coisa que varia muitas casas, muitos algoritmos significativos. Então, em geral, a gente não trabalha com a unidade fundamental lá da pressão, que é Pascal, mas a gente vai trabalhar em dB. Então, todo mundo está acostumado a ouvir alguma coisa de acústica, falar dB, dB. Daí que vem o decibelímetro, então eu trouxe um decibelímetro aqui. O que o dB faz? Ele transforma aquele monte de número ali numa escala logarítmica, e aí eu consigo trabalhar com uma faixa bem menor. Então, quando eu falar 0 dB, eu estou falando de um nível ali que seria o mínimo que, na média, seres humanos conseguem ouvir. E quando eu falar em 100 dB, 120 dB, eu estou falando... Então, o número agora passou de 0 a 120, é isso. Então, quando você chegar no 120, você está do lado da turbina de um avião, você está perto de um rojão estourando, e aí ali você não suporta mais ficar. E, por exemplo, agora aqui eu estou falando e vocês estão vendo aqui uns 60 decibéis. Não sei se dá para pegar lá e tal, beleza. E, enfim, se a gente colocar outras fontes aqui, esse número vai variar. Se tiver muito barulho aqui, assim, tipo, para um ambiente como esse, a gente vai chegar perto de uns 80. Se a gente começar a tocar aqui agora, talvez chegue perto dos 80. Entendi. E assim, dependendo do que for, vai estar ok para todo mundo, certo? Se a gente estiver tocando a mesma coisa, pelo menos. Muito fácil de tocar coisas diferentes. Se for uma máquina trabalhando, aí talvez a gente já não esteja mais tão feliz e com muito menos nível, tá? Porque aí que vem a questão da qualidade sonora de novo. Então, a acústica não é só sobre o nível. Que eu posso fazer 80 dB na minha casa, estou dentro da legislação e meu vizinho pode achar ruim aquele 80 dB que eu estou fazendo, porque ele não gosta de
Legião Urbana, sei lá, entendeu? Agora, quando eu vou dormir e o filtro de água do meu gato está com pouca água, aquela água está fazendo um barulhinho lá embaixo, aquilo me incomoda, eu não consigo dormir. E ali tem 40 dB. Então não está muito direcionada aonde você está na escala, né? É mais sobre qual que é o tipo de ruído e a situação também, né? Situação. E aí vem essa, por exemplo, essa parte da qualidade sonora, que vamos estudar o que é relevante nesse caso, é como que a coisa se mostra no tempo, é o que eu tenho na frequência. Isso aí deixa até mais difícil de se regulamentar alguma coisa também, né? Porque Sim. como é que a gente... Foi o caso que você falou, né? Pode estar em 80 decibéis, uma coisa que está permitido, mas o meu vizinho, ele não tá afim de escutar o meu tchu-tchá-tchá lá do tarde inteira. Essa é a ideia mesmo. E aí você tocou num ponto interessante que é a legislação, que é uma outra coisa legal e que assim, engenheiros podem ajudar a atuar, né, nesse sentido, estudando acústica e tal, ajudando na parte de políticas públicas. Né? Que, por exemplo, coisas que o Brasil não tem hoje. Uma legislação, por exemplo, para ruído de veículo elétrico. É uma coisa que está meio solta no mundo todo. Cada um está tentando fazer o que pode. Qual que é o problema do veículo elétrico? Não é o ruído que ele faz, é o ruído que ele não faz. Né? Você não escuta o carro chegando na rua. Exatamente. Né? E aí é perigoso para quem tem algum impedimento visual, é perigoso para quem né, se orienta pela audição, e é perigoso até para o pedestre corriqueiramente ali. Eu mesmo pedalo e se eu não estou escutando nada, eu só vai reto. Eu só vou. Aí cada país está cuidando de fazer a sua, a gente não tem uma coisa ainda que seja global, e aí é uma outra linha de pesquisa interessante essa de estudar, né, de tirar aquilo que seja um ruído incômodo, mesmo no caso dos elétricos, e de então propor como que a gente faz para gerar um ruído artificial que para as outras pessoas, culturalmente, seja alguma coisa que alerte sobre a chegada a aproximação do veículo. Botar um motor de V8 lá. Entendi, professor. Mas então, voltando para a questão de qualidade sonora, já que é tão difícil a gente saber o que é algo agradável, como é que era parametrizado isso lá na pesquisa? Tá, beleza. Aí eu vou aproveitar então que tem mais uma coisa aqui. Uma das coisas que a gente faz para fugir então desse número, porque aí o que o legislador vai fazer e a gente também como engenheiro vai fazer, né? Eu quero uma métrica mais simples possível, eu quero um número. O que a gente faz para dizer se vocês vão passar ou não numa matéria? 5 bolas, certo? 5 bolas. No fim do semestre você quer saber qual que é aquele número, não importa o que aconteceu. Não é isso? Mas não, gente, processo de avaliação, vamos lá, quanto foi a jornada, o aprendizado, de onde você veio, para onde você foi. Aí na acústica o que a gente faz? Então eu vou tentar fugir do que é esse número frio e vou tentar enxergar isso num contexto maior, e aí um desses contextos está aqui nesse gráfico, aqui, que é tipo, estou pensando agora na frequência, tá? Então na linha de baixo ali a gente tem frequência variando de 10 Hz até 20 kHz lá, que é a faixa do ouvido humano. E na altura aqui a gente tem o dB que estaria dando. Mas aí, pensando em frequências diferentes, aí quem sabe depois a gente já emenda com uma demonstraçãozinha aqui, para explicar esse negócio da frequência. Só para deixar mais claro, o aumento de frequência é muito associado ao aumento, ao aumento do volume mesmo, né? Tipo, Tá, vamos lá. É uma boa... É porque a gente pensa que existe uma métrica na acústica que se chama volume, e eu vou lá e aumento ele, mas não existe essa métrica, né? Existe. Então, o que a gente... é assim, aliás, são confusões de jargão. Quando a gente fala o som está muito alto, muito baixo, no jargão técnico, alto e baixo quer dizer frequência, alto e baixo. O certo seria falar forte ou fraco, vamos falar assim, para o volume. Só que por que você faz uma associação entre frequência e volume? O que essas outras curvas estão mostrando aqui, vamos pegar essa curva que está com o número 40 aqui, que é mais ou menos o nível que a gente está aqui de dB. Se eu estou com a percepção de 40 dB nessa frequência, para ter a mesma percepção de volume em frequências mais baixas, eu precisaria estar, sei lá, aqui nessa frequência eu precisaria estar 80 dB. Do mesmo jeito que sons mais graves incomodam menos no nosso ouvido do que sons mais agudos, né? Sim, porque o que essa curva está mostrando é justamente a sensibilidade do seu ouvido. Então, nosso ouvido é mais sensível para frequências que estão aqui entre 1.000 e 10.000 Hz, principalmente nessa região do 4, 5.000. Tá? E por que isso? Porque o tubinho que tem lá no nosso ouvido e tal vai ter ressonâncias nessa frequência. Então o mesmo nível de pressão que está chegando aqui vai ser amplificado porque entrou em ressonância seu ouvido, basicamente, e aí ele está jogando o sinal lá para cima e você está ouvindo bastante. Tá? E para baixas frequências ele não é tão eficiente.
E mais do que isso, essas curvas não são iguais. Percebe que ela é mais achatada aqui em cima e ela é bem mais dilatada aqui embaixo? Então, quando o volume é mais baixo, o nosso ouvido tem mais diferença entre o que é grave e agudo do que quando o volume está alto. Por questões construtivas do ouvido, mas também às vezes por questões evolutivas. Quando você está numa situação de silêncio, Tem que escutar mais informação. você precisa ter mais a resolução e tal. Quando está tudo um barulho, caos, barulho é barulho, então tudo misturado e tal. Mas, enfim, e aí eu coloquei essas curvas aqui até para mostrar. Essa curva é uma curva média, então como é que a gente faz essas curvas? Em psicoacústica, que é junto à psicologia acústica, ou qualidade sonora, você oferece uma coisa para a pessoa ouvir numa certa frequência e num certo volume. Aí eu ofereço um outro estímulo em outra frequência e falo ajusta o volume para ficar igual ao outro. E eu faço isso com uma população muito grande e depois tiro a média e construo essas curvas. Então eu vou saber quanto que você precisou amplificar ou reduzir no sinal para chegar nesse nível. E é uma curva, por exemplo, que sofre atualizações de vez por outra. Ela era uma curva muito eurocentrada até pouco tempo atrás. Depois fizeram uma abordagem com uma população maior e tal. Foi atualizada. Aí eu estou falando de frequência, disso, daquilo, talvez não fosse bom mostrar um pouco do que é frequência, o que é... Sim, é porque eu imagino que a galera está em dúvida, né? Então volume e frequência, o que seria na prática, né? Vamos ver se aqui dá para fazer alguma coisa. Então, qual que é a ideia? Aqui eu estou mostrando, então, a imagem de um osciloscópio. Do lado de esquerdo, de quem está vendo, temos aí o tempo, né? E do lado de lá, exatamente o correspondente à frequência do que a gente está vendo. Coloquei um som qualquer aqui, vou botar uma nota. Tentei colocar uma coisa que fosse o mais próximo possível de um seno, tá? Então, eu vou dar uma pausinha aqui só para a gente ver o que tem lá. Então, esse som aí está fazendo aquilo no tempo. Então, aquela lá, vamos dizer, a onda. Aquela onda está caminhando aqui pela sala e a gente está ouvindo aquele formato ali no tempo. E o correspondente na frequência dele estaria ali do lado. Então, a hora que você vê uma pontinha erguida ali, eu não sei se isso aqui é a ponta, não é a ponta. Aquela frequência é a frequência fundamental. Eu toquei um Dó aqui, então a gente vai ouvir a frequência daquela nota e é o que a gente vai associar à nota Dó. Tá? Coisas que eu poderia fazer aí, por exemplo, deixa eu soltar aqui de novo. Então, em música a gente vai falar que uma coisa é harmônica, ou seja, que soa bem para o ouvido, quando os múltiplos dessas frequências começarem a aparecer no conjunto das notas, né? Então, o nome harmônico é mais antigo do que outros conceitos que a gente tem para harmonia hoje. Mas então, por exemplo, se eu tocar outro Dó, eu reforço aquela segunda ali, tá vendo? Que é o dobro da frequência. Se eu tocar uma próxima nota aqui, eu vou reforçar um pico que já está lá. E aí o outro... E assim por diante. Vocês foram vendo ali a sequência que foi subindo. Isso soou beleza para o ouvido, certo? Diferente se eu fizesse alguma coisa... agora que não está muito agradável. Melhor parar, né? Melhor. Se fosse o Hermeto, estava todo mundo batendo palmas. Mas bom, então isso aqui seria o conceito de harmônico, certo? Só para deixar explícito, quantos decibéis a gente conseguiu nas duas construções? Você me fala. Tá, então... 72. 72. Beleza. 74. Então 2 dB não é diferença. Mais ou menos 3 dB a gente considera mais ou menos como a mesma coisa. Para várias análises, tá? Então é a mesma coisa, só que a gente fica muito mais incomodado. Muito mais incomodado. Aí, daqui dá para aproveitar e falar de mais uma coisa que é o seguinte, eu coloquei uma coisa que eu falei, parecia um seno, né? Então, por exemplo, isso aqui é o seno lá, esse lá está em 220 Hz, o outro lá seria 440. Enfim, só que esse som é um som, de uma flauta, alguma coisa do tipo. Eu posso mudar esse som para, sei lá, vamos ver isso aqui, mesma nota, mas outra cara. Aí você percebe que ali na frequência eu tenho uma composição diferente de frequências, então naquela nota lá eu tenho mais componentes de alta frequência. Então, apesar da gente associar a nota a uma frequência, notas ou coisas que a gente ouve no dia a dia tem uma composição de frequências. Essa composição é que vai dar pra gente uma outra coisa de qualidade sonora que a gente chama de timbre. Então, se eu tiver de olho fechado e tocar uma corda aqui, ou fizer alguma outra coisa, você vai falar, isso é um violão, isso é uma guitarra, isso é uma flauta, isso é uma gaita.
Como que você sabe, se todos estão tocando a mesma nota, como é que você é a diferença das notas? É pela forma como aquilo vem e nosso ouvido consegue distinguir. Se eu desenrolar a cóclea que tem no ouvido de vocês, é aquela curva roxa lá. Ela tem sensibilidades a frequências diferentes em posições diferentes daquele órgão. Então a gente consegue perceber que lugar dele que está mexendo e é dali que a gente, né, identifica essas coisas. E aí, bom, essa assinatura no tempo ali aparece aqui, né? Então a curva não é mais aquela curva senoidal, é uma curva que continua sendo, de novo, conceitos que são importantes para vibrações, para acústica. Continua sendo periódica, continua sendo um sinal que é contínuo no tempo, né? Se eu soltar ele aqui, não vai ter mais a frequência, mas vamos lá. Né? Diferente disso aqui, que seria um sinal transiente. Né? Então, a gente discute essas coisas nesse sinal, certo? Opa, pera. Então, vou falar lá na instrumentação, vou falar, ó, tem sinal aleatório, tem sinal periódico, tem sinal transiente. Isso é um transiente. O sinal começa com uma certa amplitude, vai diminuindo. O outro é um sinal contínuo, né? Que tem a mesma forma. Da mesma forma, Então, só para dar um outro exemplo. Que seria pegar aqui e fazer isso, e aí é um sinal transiente, mas é lento esse caimento, mas enfim, é um transiente. Ou quando você ouve um violino, eu não tenho violino, não toco violino. Pô, podia ter trazido. Você tinha? Eu tenho em casa. Ah, não, tá vendo? As coisas de não querer combinar. Mas se eu fizer alguma coisa... Bom, aqui eu tenho transiente, e aqui eu teria uma coisa, pelo menos que se aproxima de alguma coisa contínua e tal. Isso muda o jeito que a gente percebe o som, isso muda como a gente trata desse som depois matematicamente, mas tem várias consequências. Também vem de estímulos diferentes, né? Sim, de estímulos diferentes. Um é uma entrada transiente, o outro é uma tentativa de fazer uma entrada mais contínua, duradoura, pelo menos dentro daquela janela, fica sendo uma coisa desse tipo. Muito legal. Certo. Muito bem. Quer falar? Não sei. Bem, professor, eu queria que o senhor continuasse, mas eu imagino que a gente já está beirando aqui já os 40 minutos de conversa. E eu queria agradecer muito a presença de vocês. Olha, provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo agora, sendo saído aí nessa semana. Eu não sei se vai ser lançado o próximo episódio na próxima semana, mas a gente vai continuar a conversa aqui. E por uma questão aí de algoritmo e tudo mais, a gente vai acabar se despedindo de vocês. Mas muito obrigado pela presença e continue e volte a assistir a gente lá na frente de novo. Sim. Porque a gente vai continuar aqui com os experimentos e a gente vai continuar falando mais sobre como... entendendo mais sobre a acústica. E nada melhor do que aprender com o nosso professor, que é muito bem graduado nisso. Valeu, gente. Obrigado. E fica aí ligado. A gente faz uma playlist depois com 5 vídeos de tudo que a gente tem pra falar. Exatamente. Até mais, galera. Valeu.